E agora nós vamos falar sobre mentiras. Você tem o costume de mentir ou mente só quando é necessário? A gente vai falar sobre isso agora. Estamos em contato com o advogado André Costa, ele que é entrevistador forense e também advogado especializado em compliance e detecção de mentiras. Seja bem-vindo ao Bastidores do Poder, André. Bom dia, Zezé, Marcos, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar falando com vocês. Ô, André, principalmente, né, a Rosa que sugeriu essa pauta, pensando na CPI, né, que é da pandemia, que a gente até falava no bloco anterior, e como que nós que estamos acompanhando aqui de casa, pela televisão, tem alguns indícios da pessoa que está prestando ali o depoimento, para a gente perceber se ela está mentindo ou não? Eu diria que tem dois pontos aí que eu tenho visto com mais frequência, né, nas oitivas e nos depoimentos. Acho que o primeiro ponto é um descolamento intencional entre o que é perguntado e o que é respondido. E aí eu vejo que falta muito em quem está fazendo as perguntas o aspecto técnico, né, de vencer essa resistência. Então, você pergunta a pessoa responde B, você teria que aguardar ela acabar a resposta e falar, olha, você não respondeu minha pergunta é A. E reforçar a pergunta. Por quê? Porque uma vez que você reforça esse questionamento, você começa a tornar público que a pessoa não quer responder sobre aquilo. E se você não questionar de novo, parece que a resposta se deu por satisfeita. Então, acho que o primeiro ponto é perseguir muito isso. O que perguntou versus o que foi respondido. E aí, acho que o segundo ponto interessante também é analisar alguns conjuntos de gestos que as pessoas apresentam ali quando estão dando seu depoimento, que não são gestos que a gente chama de ilustrador, não são gestos que mostram, né, intencionalmente o que ela está dizendo, e não são gestos tidos como biológicos. Por exemplo, você está coçando alguma parte do corpo, você permanece um tempo ali coçando, é um gesto que a gente chama de manipuladores, que a pessoa toca o nariz, ela põe a mão na nuca, ela encosta aqui, então são gestos que mostram um estresse acentuado. Não significa que é mentira, mas significa que aquele ponto está gerando um desconforto muito grande nela. Bom, André, você falou dessa técnica quando o cara ele descola do assunto. Bom, eu sou mestre em ver gente assim, em entrevistas mesmo, né? Principalmente quando são assuntos mais delicados, assim. Isso é uma tática muito comum, como era do Maluf. O Maluf, acho que ele ensinou grande parte dos brasileiros essa tática de descolar aí do que está sendo perguntado. Ele nunca respondia nada. Mas você também faz esse trabalho criminal. Como é que é isso? Em que momento você entra? O que você... qual a participação que você tem nisso? Tá, bom, costumo dizer que hoje eu atuo muito mais no pré-processo, então eu atuo mais com clientes corporativos em detecção e solução de casos de fraudes corporativas. Então, uma vez que a gente tem ali um conjunto de evidências que a pessoa fez uma fraude, e às vezes entra também caso de assédio sexual, assédio moral, todo tipo de desvio comportamental na empresa. A entrevista forense, ela tá ali para ter um método, uma técnica, para potencializar esse fluxo de informações e conseguir extrair a verdade. Então, se a pessoa realmente fez um ato indevido, ela reconhecer isso. E se a pessoa tem uma explicação plausível para aquele fato, ela conseguir apresentar também. Porque muitas vezes as empresas já me chamaram falando assim, olha, certeza que esse funcionário está me fraudando. E não estava. Ele estava fazendo um procedimento errado, que gerou um prejuízo, mas ele não tinha discernimento do dano que estava causando. Então é basicamente para entender, né, o que está acontecendo, como e de que forma. E geralmente... Vai lá, Zezé. Quando você faz, eu imagino, é um laudo isso que você faz? Sim, no final eu apresento um relatório. E aí, Zezé, a gente toma um cuidado muito grande de não ter um perfil de julgador, né? Porque a gente não pode ser ali o detentor da verdade. Sempre que eu faço uma entrevista, eu pego os pontos que chamaram a atenção do ponto de vista de mentira e dissimulação e eu aprofundo. E aí a gente começa a ter situações de contradição, a pessoa se negar a falar sobre o tema, e é isso que consta no relatório. Então eu coloco assim, olha, a Zezé falou que a casa dela era azul. 20 minutos depois ela falou que a casa dela era verde. Não soube explicar porque disse que antes era azul. E aí percebe que eu trago mais tangível, sabe? Sei.
É interessante a gente falar também, né, que como você mesmo disse no comecinho da entrevista, tem algumas situações que nem é mentira mesmo, né, é um ponto de estresse alto. Então, é uma situação em que a pessoa está incomodada, mas não necessariamente é mentira, né? Exatamente isso. Todo ponto de estresse relevante não deve ser julgado e tido como uma conclusão, ele deve ser explorado. Então, eu lembro uma vez eu estava tratando um caso de desvio financeiro, e eu perguntei para o funcionário sobre as relações que ele tinha na empresa com os colegas. E ele olhou para mim e falou: mas o que você quer saber de relação? Ele subiu o tom de voz, ele jogou o corpo para trás, ele pressionou os olhos e respondeu a minha pergunta, e não respondeu o que eu perguntei. Isso porque ele tinha um caso extraconjugal na empresa, que não é da minha conta e não é da conta de ninguém. Então é preciso entender que esses sinais são para serem explorados. Pode não ser mentira, e pode ser uma mentira que não tem nenhuma relação com o tema. É preciso entender melhor. Nossa, mas é complicado, hein, André? É bem profundo, porque, nossa, aí uma coisa que me veio à memória foi o seguinte: nós tivemos, acho que há cerca de 2 anos, um caso envolvendo o Neymar. O Neymar foi acusado por uma menina de tê-la estuprado lá em Paris. E aquilo ali deu um ruduvu danado, né? Esses casos são comuns, vêm aumentando, quer dizer, hoje a gente tem uma sociedade mais atenta para essas questões de abuso sexual, de assédio nas empresas. O quanto vem crescendo isso em função do movimento Me Too e em função disso estar se tornando uma pauta mais corriqueira aí na mídia, na imprensa? Isso tem crescido muito, Zezé. As demandas que eu recebo em nome da minha consultoria para tratar casos de assédio sexual, denúncias de assédio sexual, tem crescido significativamente. Eu acho que aí do assédio sexual tem um ponto que aqui em nome da Shield eu tenho observado, é que os homens estão enfrentando o efeito do machismo às avessas. Então tem uma descrença muito grande que o homem pode ser vítima de assédio sexual. E às vezes eu vou em reunião de diretoria e o presidente fala assim: mas ele está sofrendo assédio sexual? Mas ele é homem, ele não sabe resolver a situação. Então os homens estão caindo em descrédito em relatar casos de assédio sexual, mas também são vítimas, então... Não sei. Vai lá, Zezé, você quer falar? Né? Porque, assim, até algum tempo atrás era um assunto que não se tocava, né? Mas o assédio ele tem a ver com a hierarquia, né? Sim. É muito as pessoas cedem ou se sentem pressionadas a partir do momento que a pessoa exerce algum poder sobre ela, né? É basicamente isso, André. É basicamente isso, Zezé. Quando você trabalha com um colega e ele faz uma piada pornográfica, um convite, alguma coisa, você tem uma energia maior de rebater aquilo. Mas quando é o seu chefe, você pensa na conta que você tem que pagar, você pensa na escola das crianças, e no mínimo você reage de maneira mais polida. Então, assédio sexual não é que o colega não seja grave, é que o líder é grave ao quadrado, porque ele usa, né, esse poder hierárquico para tentar ter uma vantagem sexual. Normalmente, Zezé e Marcos, ele começa sempre com 2 elementos. Primeiro, a troca. Então o líder fala assim: olha, se você ficar comigo, sair comigo, você vai ter um benefício, um bônus, uma promoção. E se a pessoa não cede, parte para intimidação. Se não ceder, eu vou te transferir, vou te demitir, vou acabar com a sua vida aqui dentro. Tá. Ô André, vai, pode ir, Zezé. E esse tipo de assédio, né? Essas denúncias de assédio, aliás, inclusive as falsas, elas também aumentaram? Porque eu imagino que muita gente acha que essa daí é uma forma também de extorsão, né? Olha, eu diria que eu falo muito isso nas minhas palestras, né? Eu dou muitas palestras e treinamentos para times de apuração interna nas empresas. Eu digo assim: no passado, quando a pessoa queria ficar estável, ela sempre buscava, dentre outras formas, se candidatar para a CIPA, para ter aquela estabilidade, ficar na empresa. Hoje ela tenta se candidatar para a CIPA e, se não conseguir, ela começa a fazer denúncias reiteradas. Por quê? Porque se ela for demitida, ela pega o protocolo da denúncia e fala que foi em reprimenda. Foi só eu denunciar que eu fui demitido, só que ela denuncia toda semana, porque ela sabe que o desempenho dela tá mal e tudo. Então, a entrevista forense, ela ajuda também para isso. Agora, ontem mesmo eu concluí um caso que uma funcionária fez uma denúncia de assédio sexual que não é verdadeira.
Então eu conversei com ela para entender como a pessoa falou, como o homem estava posicionado, qual era a distância dos corpos, o que exatamente ele disse, e ela se enrolou, ela entrou em contradição e ela quis desfazer a denúncia dela ali comigo na minha frente. Uhum. Outra questão que hoje a gente tem as redes sociais, muitas vezes até usada como uma maneira de comunicação oficial por políticos, por empresas. Dá para saber nas redes sociais, por um texto escrito, que não é bem assim, que ali tem algum tipo de mentira? É possível, tem metodologias que focam no conteúdo do discurso, seja ele de maneira falada ou de maneira escrita. Então eu tenho como exemplo que uma vez eu falei com um rapaz e eu perguntei para ele assim, tem algo mais que você queira me falar? Ele falou assim, não, André, tudo que eu podia eu te falei. Então observem o que a pessoa disse. Tudo que eu podia eu te falei. É verdade. Imediatamente eu perguntei para ele assim, o que você sente que você não pode me dizer? Ele falou assim, eu não vou te dizer o que eu não tenho certeza. Eu falei, mesmo que seja um boato, pode falar. E ele falou, e era um caso de fraude. Então é importante estar atento em como as pessoas estruturam o discurso, como elas escrevem, como elas limitam o que está dentro do que foi dito e o que está fora. Eu já tive assediador sexual, Marcos, que falou assim pra mim, eu nunca assediei nenhuma menina aqui dentro da empresa. E tava certinho, porque o assédio acontecia fora. E ele delimitou assim, nunca assediei nenhuma menina aqui dentro da empresa. Ótimo, era na festa de fim de ano que ele tinha feito. Então é importante captar o que a pessoa está dizendo e como ele está dizendo, porque as pessoas fornecem pistas. Por quê? Porque ela se sente menos constrangida em falar dessa forma, porque ela entende que não é mentira. Ela só delimitou o assunto e deixou de fora aquilo que interessava. Uhum. Tem aquela clássica, né, nos pedidos de desculpas das celebridades, né? Ah, peço perdão a quem se sentiu ofendido. Então, assim, ele tá falando que não tá arrependido do que falou, né? Que a culpa é de quem se ofendeu. Que... Boa, pegou certinho. É isso aí. Quero pedir desculpa se eventualmente alguém se sentiu ofendido por algo que eu possa ter dito. Que coisa. André, qual que é a tua... Bom, você fez direito, mas qual que é a tua formação? Como é que você foi parar nessa área aí, nessa linha de trabalho? Legal. Bom, eu sou muito curioso, né? Eu sou advogado de formação, mas eu fiz uma pós-graduação de filosofia, estou concluindo um curso de direitos humanos e eu tirei algumas certificações, né? Uma que é de matriz de Israel, uma certificação americana e fiz vários cursos nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, análise de expressão facial, linguagem corporal, como conversar com pessoas, como potencializar uma entrevista investigativa, todas as certificações que eu tenho no meu background para fazer esse trabalho. E aí, até dando um exemplo, há poucos meses atrás eu falei com uma menina e eu perguntei o que ela achava do líder dela. E ela fez uma cara de nojo bem rápida, assim, franziu o nariz bem forte e falou assim, ele é um cara sério. Mas por que uma mulher faz cara de nojo quando eu toco o nome de um homem? Assédio. Não é porque ele é sério. Então aí eu comecei a aprofundar e descobri um caso de assédio sexual. Então você percebe que às vezes num detalhe como esse, você consegue ter uma informação. E esse é o trabalho do entrevistador forense. Bem legal. Assim, você tem... As empresas têm se preocupado muito... Bom, fraude, eu imagino que as empresas sempre se preocuparam a vida inteira delas, né? Afinal de contas. Agora, essas outras questões envolvendo relacionamentos pessoais, elas têm preocupado mais as empresas? Por exemplo, questão de racismo também. Qual que é a realidade de uma empresa hoje? No que ela está ligada, no que ela está atenta? Olha, Zezé, eu diria que a realidade hoje eu faço um paralelismo com o cinto de segurança, né? No começo a gente começou a usar com medo de ser multado e hoje a gente usa por nossa segurança. E com as empresas isso acontece muito próximo, porque hoje as empresas estão se preocupando cada vez mais. Por quê? Porque hoje a gente sabe o que é cancelamento, hoje a gente sabe o que é exposição na mídia, e a gente sabe o que é publicidade. Então o medo é muito grande, mas eu espero que com essa constância, esse hábito de dar seriedade, a gente internalize como foi com o cinto de segurança. A gente vai cuidar porque a gente quer um ambiente realmente melhor para os funcionários. Muitas empresas já estão nesse momento. Muitas outras ainda estão tratando só pelo medo da exposição. Mas tudo bem, que tratem, porque no futuro vai se tornar um hábito e vai se tornar fazer pelo que é certo, entendeu? Não, eu uso cinto só para não ser multado, tudo bem, mas use. Daqui a pouco você vai entender e vai seguir usando para sua segurança. Uhum. Daqui a pouco você se acostuma, né, com o negócio e não consegue nem andar sem o cinto mais. É tão estranho. Exato. Mas é isso, né? As empresas vão vivenciar um ambiente bom e vão falar, poxa vida, isso é legal. Então, quando eu tiver um caso de relacionamento e comportamento, eu vou tratar, mas não agora por causa da exposição, mas porque o ambiente está legal e eu não quero que fique ruim de novo.
Uhum. A justiça tem se pronunciado muito a favor das pessoas que são vítimas, e quando elas tentam, e quando é um comportamento de extorsão, assim, o que acontece? O judiciário ele tem cada vez mais se posicionado em casos assim, né? Eu vi um julgado recente que o judiciário condenou uma empresa porque a funcionária era vítima de fofoca nos grupos de WhatsApp e as lideranças estavam nos grupos e não fizeram nada para impedir. Então olha como o judiciário aí está atento com questões assim, e as empresas também. Então quantas pessoas tiveram condutas temerárias no domingo à noite ali no barzinho, foram filmadas e a empresa desligou. Não, eu pago todos os seus direitos, mas você não tem mais o fit cultural conosco e você está fora. Então, realmente, acho que isso vem para o bem, porque isso traz uma capacidade de socialidade maior, um respeito maior com o outro, né? As pessoas no começo vão fazer por medo, mas a gente entende que no longo prazo deve ser pela própria conduta em si mesmo. Uhum. E aqueles mentirosos compulsivos, aquelas pessoas que beiram a psicose, já é uma doença mesmo. Tem como detectar mentiras ou não? Eles são tão profissionais na arte da mentira que mentem e não dão nenhum indício que estão mentindo. Interessante dessas pessoas é que elas dão muito menos sinais faciais e corporais. Então, quando a gente conversa com uma pessoa que não tem essa articulação, ela começa a mentir, aí ela cobre a boca, ela olha para o lado, ela põe a mão na nuca, ela prolonga palavras, e essas pessoas já articuladas já não, elas já são muito mais naturais, porque elas fazem isso o tempo todo. Mas o ponto é que a mentira, eu costumo dizer que morre nos detalhes. Quando você começa a explorar o detalhe do detalhe do detalhe, é muito difícil você fazer uma coisa sem ninguém ter visto, ninguém ter presenciado, ninguém estar perto, entender a conjuntura, como era o clima, como era a luminosidade, como era o posicionamento, as distâncias, a pessoa começa a se contradizer. Então a pessoa fala assim, eu peguei e saí direto, mas direto da sua área para o carro e foi embora? Foi, tá, mas você passou na câmera do estacionamento 22 minutos depois. E se você fosse direto, demoraria 8. Ah, não, é que antes eu passei no... Aí pronto, já começou a mudar a história. E aí ela já vai começar a inventar uma coisa diferente. Então, menos sinais corporais e faciais, mas ainda assim, estressar um evento no detalhe é coisa pra quem tá falando a verdade. Porque pra quem tá falando a mentira, é o inferno na Terra. Bom, você viu que o Marcão é o maior mentiroso da Terra. Deu pra perceber, né? Deu medo agora. Agora são 10 horas e 49 minutos. Eu quero agradecer muito a presença do entrevistador forense, advogado especializado em compliance e detecção de mentiras, o André Costa. André, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Marcos, Zezé, grande prazer falar com vocês, forte abraço e até a próxima.